Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 15ª legislatura. Solicito o novo vereador Augusto Carreiras que faça a leitura. Melhor. Ata da 14ª reunião ordinária da 6ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 31 de agosto de 2011, sob a presidência da excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2011, às 15 horas, na sala João Negro Montes Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. O senhor presidente solicitou a verificação do quórum. Estavam presentes os vereadores Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana Almir, Fernando Antônio Luiz Neto, Stefano Menudo, Inácio Neto, João Arraes, Jurandir Liberal, Maré Malta, Priscila Cláudio, Romildo Gomes Filho e Sérgio Magalhães. Total de 13 vereadores presentes. O senhor presidente informou que após a verificação do quórum, há número suficiente para liberar qualquer matéria. Compara a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Aércio Luna e Romildo Gomes, e a presença dos demais vereadores Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Lívio Mariano, Alemão Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Cláudio, Sérgio Magalhães. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constam as seguintes matérias: projeto de emenda à lei orgânica número 54 de 2011, ofício 466 de 2011 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei 64 de 2011, de autoria do vereador Inácio Neto; ofício 467 de 2011, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 79 de 2006, de autoria do vereador Jurandir Liberal; ofício 468 de 2011 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 63 de 2011, de autoria do vereador Marcos Menezes; ofício 469 de 2011 do gabinete do prefeito, encaminhando o veto total ao projeto de lei número 11 de 2011, de autoria do executivo; ofício 471 de 2011 do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 2515 de 2011, de autoria da doutora Vera Lopes; e ofício 472 do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 2377 de 2011, de autoria do vereador Carlos Guerra; ofício 473 de 2011 do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 2496 de 2011, de autoria do vereador Carlos Guerra; ofício 21 de 2011, de autoria do vereador Carlos Guerra, comunicando sua ausência do país no período de 7 a 11 de setembro, na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai; projeto de lei número 138 de 2011, de autoria do vereador Maré Malta; projeto de lei número 139 de 2011, de autoria do vereador Alexandre Lacerda; projeto de lei número 140, de autoria do vereador Maré Malta; projeto de lei número 141, de autoria da vereadora Priscila Cláudio; projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Priscila Cláudio. Requerimentos de número 2931, de autoria do vereador Gilberto Alves. O senhor presidente, parabenizar o vereador Gomes pelo conteúdo da apresentação do relatório da audiência do dia 18 de março. A palavra pela ordem do vereador Luiz Eustáquio perguntou ao senhor presidente se esta audiência poderia ser realizada no plenário, devido à grande quantidade de convidados. O senhor presidente recomendou ao vereador que limitasse a entrada dos apresentadores. A palavra pela ordem. O vereador Maré Malta registrou o seu protesto por ter chegado ontem às suas mãos o convite para discutir o projeto de sua autoria em audiência pública. O senhor presidente informou o vereador que as comissões são autônomas para convocar a audiência pública. Usou da palavra pela ordem o vereador Romildo Gomes, que na necessidade do vereador Maré fazer o registro do protesto. Usou a palavra pela ordem o vereador Maré Malta, que respondeu o vereador Romildo Gomes por ter sido citado. O senhor presidente esclareceu que o vereador Gomes, que dando o projeto da Comissão de Transporte, pedindo que tivesse urgência nessa análise. Usou a palavra pela ordem o vereador Carlos Guerra, dando sequência aos trabalhos. O senhor presidente colocou em votação o prolongamento do expediente. O
Uso da palavra a questão de vereadores com cima solicitou a mesa de verificação de quórum. A mesa acatou determinando ao primeiro secretário que fizesse a chamada de verificação de quórum. Estavam presentes o vereador Israel Nome, Fernando Amado Cipriano, Maguari, Jair Brito, Grande Liberal, Sinacral. Total de 9 vereadores presentes. Não havendo número regimental, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e convocou a casa para reunir solenemente sexta-feira, dia 2 de setembro, às 10 horas, em caráter solene no local de costume, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida, aprovada e avançada por fim de direito. Obrigado, vereador. Ainda da sessão solene. Ata da reunião solene em homenagem à Unimed pelos 40 anos de história da autoria do vereador Inácio Neto, realizada no dia 2 de setembro de 2011. Presidência do excelentíssimo vereador Gilvan Cavalcante. Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2011, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, andar técnico da Casa da Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Gilvan Cavalcante. Aberto os trabalhos do senhor presidente, formou uma comissão composta com os seguintes vereadores: doutora Vera Lopes e Inácio Neto, para conduzir a homenageada ao plenário. Em seguida, o senhor presidente fez a composição da mesa com os seguintes convidados: doutora Maria de Lourdes Correia de Araújo, presidente da Unimed Recife; do excelentíssimo senhor Severino Cartão Rodrigues, representante do secretário de Saúde, doutor Gustavo Couto; doutora Esther Azobel, representante da Associação Médica de Pernambuco; doutora Helena Carneiro Leão, presidente do CREMEP. Em seguida, o senhor presidente solicitou para que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o vereador Inácio Neto, autor da proposta, para fazer o seu pronunciamento. O orador saudou a mesa dos representantes do recinto plenário. Em seguida, fez a leitura do discurso. Na sequência, o senhor presidente convidou a vereadora, a doutora Vera Lopes, para fazer a entrega de um ramalhete de rosas. A doutora Maria convidou para que fizesse a entrega da placa. A doutora Maria de Lourdes Correia de Araújo, presidente da Unimed Recife. Em seguida, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna a doutora Maria de Lourdes Correia de Araújo, presidente da Unimed Recife. A oradora saudou a todos que estavam presentes. Em seguida, fez a leitura de um discurso. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário e fez a leitura de diversos telegramas recebidos. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro de 2011, no local de costume e no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Obrigado, vereador. Discussão às atas. Encerrada a discussão. Votação aprovada. Solicito o vereador Eduardo Marcos para a leitura do expediente. Leitura do expediente. Ofício número 480, do Gabinete do Prefeito. Ofício número 481, também do Gabinete do Prefeito. E ofício número 482, do Gabinete do Prefeito. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pequeno expediente, primeiro orador inscrito, vereador Múcio Magalhães. Vereador Jairo Brito. Vereador Alfredo Mariano. Prazer de ceder a palavra ao meu conterrâneo Alfredo Mariano. Senhor presidente, colegas vereadores, meus senhores, minhas senhoras, público presente. É com muita honra e satisfação que venho a esta tribuna para louvar a Semana da Pátria. Nós, na realidade, estamos em época de festa. Afinal de contas, a nossa independência em 1822, sabemos bem que é uma independência formal. Porque dia a dia é que precisamos irmos tornando-nos independentes. Aquilo foi uma maneira
de se dizer que não se estava mais apegado, preso a Portugal, e que nós iríamos andar com as nossas próprias pernas. Isso é importante que se pense bem, porque isso acontece, ninguém fica totalmente independente de um momento para outro. É a mesma coisa que nós temos nas grandes cidades. Vejamos o Recife. A cada dia alguma coisa nova é incrementada. A cada dia um serviço novo é feito. E aí, por aí é que segue, é que se chega à total independência econômica e política de um país, de um estado, de um município. E nós não podemos deixar de louvar aqueles pioneiros de 1822 e também os que antecederam e depois que continuaram dando esse legado ao Brasil. E a cada instante, a cada dia, a cada momento que se passa, nós vamos conseguindo essa liberdade que será eterna. Meus senhores, quero agradecer a gentileza de me ouvirem e repetir que estamos contando com essa nação liberta. Estamos contando com esse município crescendo a cada instante. E é assim que vamos fazer aqui nessa Câmara de Vereadores, tentando trabalhar com a população, tentando trabalhar com os colegas, a fim de termos dias melhores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador é o Jademar de Lima. Vereador Stefano Minuto, próximo. Alfredo Santana. Você no lugar dele? Gilvan Cavalcante. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos presentes aqui nesta tarde de hoje. Quero hoje, senhor presidente, enaltecer as ações do governo do Estado, como tem ajudado, através de notícias, de jornais, né, o lançamento aqui agora mesmo no governo de 4 viadutos que vão ser construídos para ajudar na mobilidade. Tirou do papel a questão da transnordestina, que tanto se falava aqui, né, no nosso estado. A transposição do Rio São Francisco, que há muito tempo se comenta, e o governador conseguiu fazer com que isso se tirasse do papel. Inúmeras outras ações, como a própria redução dos homicídios aqui no estado de Pernambuco. Sabemos que precisamos melhorar, sabemos disso, mas o governo tem trabalhado com o Pacto pela Vida, dando as melhores condições de trabalho na questão de segurança. Tem melhorado a questão do abastecimento de água em todo o estado. Caruaru, uma cidade que a gente não tinha nenhum abastecimento, hoje nós temos, né, água abundante lá para que as pessoas possam sobreviver. Temos várias ações, um governo exitoso, mas aqui, nesse momento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a gente aqui veio, nesse momento, fazer um apelo ao governador do estado. Uma questão que eu já toquei aqui, nessa própria tribuna, com relação ao SACEP do estado, através de requerimento, através de cobrança, onde nos foi respondido que isso teria dar um jeito, que é a questão do SACEP Saúde do estado. Se mudou de empresa no atendimento pelo 0800 e infelizmente continua do mesmo jeito. Não conseguimos marcar. Eu, como funcionário público, e outros funcionários públicos do estado, seus familiares, a gente não consegue fazer com que nós possamos ser atendidos pelo SACEP Saúde. E aqui a gente vem pedir para o governo do estado, o doutor Eduardo Campos,
possa nos ajudar nesse sentido, porque a gente já viu aí várias vezes nos jornais, no Diário, na Folha, no Jornal do Comércio, as pessoas cobrando um melhor atendimento do SACEP Saúde. E nós, mais uma vez, estamos aqui fazendo esse apelo. E aí não é só a questão do 0800. A própria emergência, as pessoas chegam lá, 2 metros para atender mais de 200 pessoas. Sabemos da deficiência, da falta dos médicos, mas o governo tem que fazer alguma coisa. Tem que tentar mudar o que está acontecendo com o SACEP do Estado. Então a gente vem aqui fazer esse apelo ao governo do Estado, como fez o apelo a semana passada, através do requerimento, aqui mesmo nessa tribuna, quando a gente veio discutir a própria fossa lá do terminal do Alza Bonifácio, que a gente já vem cobrando há mais de 2 anos, como representante da comunidade, como presidente da associação, aqui como vereador, e infelizmente não conseguimos resolver ainda essa questão. Como também os próprios títulos de posse de terra, que a gente também já cobrou aqui. Já cobramos desde 2005, no governo Jabas, estamos cobrando no governo Eduardo Campos, infelizmente não estamos conseguindo ser ouvidos. Esperamos que o governo possa fazer com que a gente possa ser ouvido. Tem um canal com alguém que possa fazer com que a gente possa ser ouvido com todas essas questões do Estado. A gente tem como ser ouvido da Prefeitura, como parceiro, como aliado, até o personal professor também tem sido ouvido, mas no governo do Estado a gente não tem esse canal. Espero que o governo possa fazer com que isso aconteça, que a gente possa ser atendido em todos esses questionamentos, como o SACEP Saúde do Estado, a questão dos títulos de posse de terra, lá de Casa Amarela, da grande Casa Amarela, principalmente na comunidade que eu moro, Alza Bonifácio, onde muitas pessoas têm o título e outras não têm. E as que têm, não conseguem ser registrados. E a questão, infelizmente, repito aqui, de uma fossa, que não é questão para a gente nem trazer aqui, já poderia ser resolvido. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer com que esses atendimentos fossem, essas reivindicações, esse apelo fosse atendido. Mas aqui a gente deixa aqui, nessa tribuna, como já foi dito várias vezes, isso aqui é uma caixa de ressonância. Eu espero que dessa vez a gente possa ser atendido e o governo do Estado possa nos dar essa alegria e ser atendido nessas reivindicações que estamos fazendo aqui hoje à tarde. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, solicito o vereador Eduardo Marques faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 2913/2011, de autoria do vereador Marcos de Bria. Discussão. Encerrada a discussão. Regime de votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2921 e 2932/2011, todos de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Chamada regimental. Senhor presidente, 25 vereadores presentes no plenário. 26. Vamos à ordem do dia, vereador. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos números 2893, 2894, 2895, 2896, 2948 e 2949/2011, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2897, 2898, 2899, 2922/2011, todos de autoria do vereador Alexandre Lacerda. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovados. Discussão única do requerimento número 2901/2011, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2915, 2916,
2917, 2918 e 2919/2011, todos de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, a vereadora deseja discutir, vereadora Priscila. Encerrada a discussão e votação, aprovados. Discussão única do requerimento número 2911/2011, de autoria do vereador José Nilton Sinésio. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2923, 2924, 2925, 2926/2011, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2927 e 2928/2011, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2929 e 2930/2011, todos de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941 e 2942/2011, todos de autoria do vereador Maré Malta. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 2943 e 2944/2011, todos de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 2945/2011, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2946/2011, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2947/2011, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do parecer número 389/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 23/2011, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do parecer 390/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 42/2011, de autoria do vereador Amaro Cipriano. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do parecer 391/2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 55/2011, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 342 e 40/2011, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 11/2011, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Primeira discussão, matéria de 3/5 do projeto de emenda à Lei Orgânica do Recife, número 54/2011, de autoria da Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife. Em discussão, encerrada a discussão e votação, essa matéria qualificado está aberto o painel para votação. Vereadores que concordam, votam sim. Ele está perdido de todo jeito, até porque é difícil não ganhar aqui no Polo apoiar. Se ele for campeão do Polo, já disse a luta, não apoia de jeito nenhum. Já disse a luta, está perto. A Lula está ciente, Dilma, está todo mundo ciente. Ele é o candidato que não pode tocar. Não votei. Não pode haver esse método. Não faz nem o mesmo. Quem vai partir para obrigar? Governador, né? Não deve ter interesse aí as artes
Encerrada a rede de votação. Por favor, resultado. 26 votos favoráveis, nenhum voto contra, senhor presidente. Matéria aprovada. Alguma matéria... Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador. Matéria essa pauta. Não havendo mais matéria esta pauta, vamos ao grande expediente. Primeira vereadora, a vereadora Priscila Krause. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Retomei há alguns dias o exercício do mandato de vereadora. Dele me afastei, legalmente amparada, para cumprir os deveres inafastáveis da maternidade. Agradeço a Deus pela dádiva de ampliar minha família com a chegada de Helena. Aos meus familiares e à minha equipe, agradeço pelo apoio e pelo esforço multiplicado, traduzido em dedicação e trabalho. Aos amigos e colegas vereadores que me permitiram dividir o coração entre os olhares para o lar e para o mundo. A bancada de oposição, e aí eu gostaria de citar um por um, meu especial agradecimento à vereadora Vera Lopes, que aqui assumiu a liderança da oposição, a vereadora Aline Mariano, ao vereador Romildo Gomes, ao vereador Marcos Menezes, ao vereador André Ferreira, ao vereador Maré Malta e ao vereador Liberato Costa Júnior. Devo a vocês especial gratidão, inclusive como cidadã recifense, porque estiveram atentos e atuantes no exercício das funções e papéis que exigem o exercício pleno da democracia. Caríssimos colegas, gostaria de falar apenas sobre os assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano. Mas, ao retornar a esta casa, é inevitável refletirmos sobre a grave crise que sacode o mundo. Não pretendo enxergar fantasmas à luz do dia, mas a desordem econômica será sempre um desafio à ordem democrática.
É preciso atenção às ações do governo da presidente Dilma Rousseff, mais preocupado em frear a ânsia do povo brasileiro na concretização de uma faxina desinfetante geral na esplanada dos ministérios. Na condição de cidadãos globais, não dá para ficar olhando para o próprio umbigo. O governo brasileiro, sem se entender na realização das faxinas da sujeira ética que ele próprio criou, e por aqui o governo municipal alardeando tapar buracos, transferindo de avenidas para ruas o martírio dos engarrafamentos insuportáveis, celebrando o funcionamento de alças de viadutos encalhadas em prazos e custos absurdos. E onde fica a visão estratégica da cidade do futuro diante das dificuldades e, por que não dizer, das possibilidades do mundo globalizado? O cidadão recifense percebe que o futuro que lhe chegou foi jogado na lata do lixo. Que qualidade de vida se pode esperar do crescimento urbano desordenado e do adensamento urbanicida, expressão feliz de autoria do urbanista Jorge Martins. Nada do que se discute no âmbito deste governo municipal tem a força da semeadura com os olhos postos no dia de amanhã. Colegas vereadores, neste sentido, dois assuntos que afetam a qualidade de vida do cidadão recifense exigem desta casa, fórum próprio para os grandes debates e decisões das questões urbanas, uma posição firme e ousada. O primeiro diz respeito ao projeto de lei que institui o Plano Municipal de Transporte e Mobilidade, recentemente encaminhado pelo prefeito. Propõe uma leitura conjunta do texto pelo plenário da Casa. Antes, porém, presidente Jurandir Liberal, permita-me relembrar trechos do meu discurso sobre o voto em separado em 2008 em torno do Plano Diretor do Recife. Aspas. O referido substitutivo fere frontalmente o disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei 10.267, de 10 de julho de 2011, o Estatuto da Cidade, que determina, no caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, que deverá ser elaborado plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Mais adiante, a ausência dos estudos sobre transporte, além da insanável ilegalidade, fragiliza o conteúdo do trabalho, na medida em que a questão central da mobilidade urbana é relegada a visões intuitivas e à superficialidade dos achismos. Não há como planejar o futuro e desenhar uma cidade em equilíbrio sem compatibilizar mobilidade e expansão urbana. E concluir afirmando sobre o plano diretor. A proposta é incompleta e superficial, porque não aponta mecanismos de controle para o adensamento populacional, que não apenas o uso de coeficientes construtivos, porque não trata com rigor a relação entre expansão urbana e a capacidade de suporte da infraestrutura instalada e futura, porque não articula o Recife no espaço metropolitano, de forma a estimular a integração e o compartilhamento de responsabilidades na cidade metrópole. Mas agora, retomemos a leitura do texto do Plano de Mobilidade, não sem antes enfatizar que permanecem atuais os argumentos utilizados há 3 anos e aplicáveis à questão da mobilidade e do transporte, que só fez piorar. O referido plano foi encaminhado no dia 29 de junho do corrente ano. No dia 10 de agosto, foi anunciado, com pompa e circunstância, o Programa Estadual de Mobilidade. Cabe, pois, sem exame de mérito, uma pergunta preliminar. Vereadora Aline Mariano, será que Sua Excelência, o prefeito, sabia do referido programa estadual? Sua Excelência, o prefeito, tinha conhecimento que no território sob sua jurisdição iriam ser construídos 4 viadutos e outras intervenções urbanas que dizem respeito à responsabilidade municipal? Ou, no mínimo, formuladas e realizadas de forma articulada? Se sabia e omitiu do projeto enviado à Câmara, impingiu a todos nós um papel incompatível com as nossas atribuições.
está nos fazendo de bobos ou está fazendo o papel de bobo? Para mim, e espero que para os senhores, nenhuma surpresa. O texto não institui plano algum por uma simples razão. O processo de planejamento foi completamente abandonado pelas duas últimas gestões municipais. Tanto que a mobilidade, melhor dizendo, a falta dela, é o sintoma de uma grave enfermidade. O Recife é uma cidade infartada pelas artérias congestionadas e pelo adensamento estúpido de cimento e aço, porque lhe faltaram antevisão e a iniciativa preventiva do planejamento urbano. O que é chamado de plano, ou redundantemente de plano instrumental, ora é vago, genérico e remete ao plano para outros planos, como está nos artigos 7º e no artigo 11. Os seus 8 incisos. Há de citar também que o plano, ora sai do vago, do abstrato, e passa a enumerar inconsistências reais, como vou exemplificar agora. E aí eu gostaria que os senhores prestassem atenção nesse data show que nós trouxemos, porque ele vai poder clarificar, deixar nítido para os senhores do que é que eu estou falando. Eu me referi ao artigo 7º e ao artigo 11. O artigo 7º diz o seguinte: a infraestrutura de mobilidade urbana na Zé de Eixo será definida através de plano específico e deverá contemplar. E aí vem 6 incisos que determinam o que o futuro plano, que é tratado já neste plano, irá determinar. O artigo 11 diz: a delimitação e a infraestrutura de mobilidade urbana na Zé de Centro serão definidas através de planos específicos e deverão contemplar, e aí vem os 8 incisos do que deve contemplar. Trata-se de plano para fazer planos para um futuro que só Deus sabe quando chegará. Gostaria de passar o próximo slide. O plano de mobilidade que nos foi enviado trata de várias questões, trata de um tudo. E eu queria pensar como exemplo, eu poderia pensar 30, 40 exemplos, mas pensei algo em torno de 5 exemplos. E aí eu queria começar pelos corredores fluviais. Os corredores fluviais compreendem cursos d'águas e suas margens destinadas ao transporte fluvial e aos meios não motorizados de transporte. Isso é o que está no artigo 12. Eu primeiro gostaria de saber, vereadora Vera Lopes, o que é que significa aos meios não motorizados dentro dos corredores fluviais? Seria bicicleta? Seria prancha de surf? O que é que significa isso? Ainda no artigo 14, no próximo slide, fala da infraestrutura necessária à operação dos corredores fluviais. E aí ele prevê, nos nossos corredores fluviais, algo como marinas, ancoradouros e estaleiros. E aí eu queria exemplificar para os senhores alguns desses corredores fluviais. Eu queria começar pelo Rio Bibiribe. Essa imagem dentro desse círculozinho que os senhores veem é a realidade atual do Rio Bibiribe. Um filete de água que passa em vários trechos da cidade dessa forma. E eu queria saber como é que vai caber aí, dentro de um futuro próximo, estaleiros, ancoradouros, barcos de transporte público de passageiros, de transporte de carga. Eu queria saber como cabe. Próximo, por favor. Agora nós vamos ver o canal do Arruda. E aí, os senhores têm uma passagem por cima do canal do Arruda. Aquilo ali é a Avenida Bibiribe. Onde, com uma altura dessa, como é que vai caber, como é que vai passar embarcações por aí por baixo, se não a certeza de que baterão, vereador Romildo Gomes, na parede da passagem de carro. Queria que mostrasse o
próximo corredor fluvial, que é o Canal do Jordão. Mais uma vez nos deparamos com a altura da passagem de carro do pontilhão em cima do Canal do Jordão. Não estou nem falando ainda da situação completamente assoreada por falta de manutenção do Canal do Jordão. Não cabe, não passa. O próximo, o Rio Morno, que teve uma vez que eu estava ali em Nova Descoberta e estava fazendo uma vistoria ali na área, e ali tem um trecho que passa o Rio Morno. E aí tinha um morador que só falava o Rio Morto. O Rio Morto. E eu sem entender de que rio ele estava falando. Eu disse, mas como é mesmo o nome do rio? Aí ele disse, olha, vereadora, o nome do rio mesmo é Rio Morno. Mas o problema é que ele já morreu há muito tempo. Não cabe também. Não dá para ter no rio ancoradouro, estaleiro, marina, área de embarque, de desembarque e de integração com outros modais de transporte público. E aí, senhores vereadores, para sair dos corredores fluviais, eu queria entrar em 3 exemplos, que são mais do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse trecho que os senhores estão vendo, ele fica na frente da escola Etepã, na encruzilhada de quem vem da estrada de Belém, passa ali por um pedaço da João de Barros e pega a Conselheiro Portela. O artigo 9º do Plano de Mobilidade diz o seguinte: compreendem as ações prioritárias para a implantação de infraestrutura e mobilidade nos eixos secundários. Estrada de Belém, Conselheiro Portela, que é exatamente esse trecho. Implantar estrutura de priorização do transporte coletivo. Não cabe. Literalmente não cabe. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso seria revogar a lei de Newton, a lei da física. Cada faixa dessa tem pelo menos 3 metros de largura. Uma faixa de ônibus. Como você cabe numa faixa, num pedaço de via, com menos de 6 metros, 3 metros para carro e 3 metros para ônibus, a não ser que seja definitivamente banido o carro de alto passeio das ruas do Recife. Mas eu queria mostrar ainda um outro exemplo que eu acho mais gritante. Vereador, só para esclarecer que Vossa Excelência, eu falei com o vereador Romildo Gomes, ele já cedeu o seu tempo, então Vossa Excelência tem mais 15 minutos. Eu gostaria de agradecer ao presidente e agradecer ao vereador Romildo Gomes pelo gesto de ceder o tempo. O próximo exemplo, que é um exemplo gritante, trata-se da Avenida Santos Dumont. Todos os senhores sabem onde fica a Avenida Santos Dumont, e ela é citada em vários momentos do plano de mobilidade, também é citada no artigo 9º. O artigo 9º, em relação à Avenida Santos Dumont, diz o seguinte: compreendem as ações prioritárias para a implantação de infraestrutura de mobilidade nos eixos secundários. Avenida Santos Dumont, implantar infraestrutura de priorização do transporte coletivo. Artigo 19. A expansão dos 20 quilômetros da rede de ciclovias existentes na Avenida do Forte, Engenho do Meio, 21 de Abril, Avenida Norte, Centro, Avenida Brasília Formosa e Avenida Boa Viagem. Contará com os seguintes incrementos para alcançar os 444 quilômetros de extensão. No inciso 3º deste artigo, implantação de 156 quilômetros de ciclofaixas. Avenida Norte, Maurício de Nassau, Recife, Agamenon, Zé Estelita, diz, conforme anexo 4 e anexo 6º. No anexo 4 do plano de mobilidade, a Prefeitura apresenta a relação dos logradouros onde serão implantadas ciclofaixas. Entre elas está a Avenida Santos Dumont. Mais uma vez, senhores, não cabe. Dentro daquele círculo, os senhores estão vendo a realidade da Avenida Santos Dumont. No quadrado ao lado, no infográfico ao lado, nós fizemos uma simulação. Nós temos o ônibus numa faixa de prioridade, nós temos na faixa seguinte carro e uma ciclofaixa de mão única,
com 1,5 metro. Se nós considerarmos a ciclofaixa dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT, que são de 3 metros, 1,5 metro para a ida e 1,5 metro para a volta, não cabe. Não estou dizendo aqui que a cidade do Recife não deve ter ciclovias e ciclofaixas, mas nós temos que trabalhar com a realidade territorial que nós temos. Não adianta dizer que vai fazer uma coisa que é impossível de se concretizar. Eu gostaria que passasse para o próximo slide. E essa, para finalizar essa parte de exemplificação, eu queria falar especificamente do corredor leste-oeste da Conde da Boa Vista. Artigo 19. A expansão dos 20 quilômetros da rede de ciclovias existentes. E aí volta, as avenidas que já existem ciclovias. Implantação de 120 quilômetros, no inciso 2º. Implantação de 120 quilômetros de ciclovias nos corredores do Sistema de Transporte Público de Passageiro, Avenida Beberibe, Avenida Norte, corredor leste-oeste. A Avenida Conde da Boa Vista é o corredor leste-oeste. Eu gostaria de exemplificar para os senhores. A Avenida Conde da Boa Vista, ela é um case de estudo do que é o antiplanejamento. Ela foi planejada para um tráfego de veículos de 30 anos passado, de 40 anos passado. Você tem ali, mais uma vez, as fotos da realidade da Avenida Conde da Boa Vista e você tem simulado embaixo o que se quer. Nós sabemos, e aí a reclamação é corrente na cidade, que a Conde da Boa Vista, hoje, ela tem uma faixa para carro, uma faixa exclusiva de ônibus, isso em cada lado. Como é que vai caber aí uma ciclovia ou uma ciclofaixa? Não cabe, senhores. Eu não estou querendo dizer aqui que não se precisa tomar atitudes. O problema é que se manda para essa cidade, para essa casa, uma brincadeira chamada de plano de mobilidade e transporte urbano. Como é que se pode levar isso a sério? Portanto, eu vou voltar para o meu discurso escrito. Trata-se, portanto, de uma panaceia, ou seja, serve para tudo, logo não serve para nada. E mais, o projeto padece de um pecado original, carece de pesquisa origem e destino, sem a qual é como exigir de um médico o diagnóstico e a terapia de um paciente sem os exames bioquímicos e de imagens. A senhora sabe, vereadora Vera Lopes, do que eu estou falando. A propósito, invoco as palavras do secretário estadual das cidades, Danilo Cabral, registrado em reportagem do Jornal do Comércio, sobre o detalhamento das obras na Avenida Agamenon Magalhães. Precisamos nos basear em dados científicos e objetivos. Foi isso que o secretário disse. A empresa contratada pelo governo do estado para elaborar o projeto, graças a Deus, diz que fará a contagem de tráfego e pesquisa origem e destino nos trechos afetados. Colegas vereadores, esta Câmara, em respeito à seriedade do tema, não pode nem deve apreciar um projeto com tão grave inconsistência. Não temos como fazer isso. O segundo assunto diz respeito à evolução desordenada do adensamento da cidade do Recife, cujos problemas estão indissoluvelmente ligados à mobilidade, aos impactos negativos sobre a infraestrutura urbana e à funcionalidade do espaço metropolitano. Aliás, isola-se o Recife de suas conexões metropolitanas e, consequentemente, perde-se a noção de desconcentração da nossa cidade em direção às nucleações previstas no plano elaborado pela FIDEM ainda nos idos de 1975. Mantidas as condições atuais, estarão irremediavelmente comprometidas as funções clássicas de uma cidade, que são habitar, circular, trabalhar e recrear. Todos serão prejudicados pelo agravamento do caos urbano. Todos, independente de classe social ou do bairro onde morem, serão perdedores, serão derrotados pela falta de visão que enxergue o que hoje está à vista de todos. Uma cidade triste e assustada com seu destino. Por esta razão, apresento o projeto que trata da lei anticaos,
propondo medidas urgentes que a solução do problema requer. Primeiro, criar a área de controle de adensamento, a ACA, para toda a cidade, excluindo o território regulado pela Lei dos 12 Bairros, a ARU, as zonas de ambiente natural, as zonas especiais de interesse social, as zonas especiais de preservação do patrimônio histórico e cultural, a zona especial do aeroporto e a zona de urbanização dos morros, os imóveis especiais de preservação, os imóveis de preservação em área verde e as unidades de conservação da natureza. Assim, busca-se a redução do potencial construtivo, que resultará na menor densidade populacional e ainda na melhoria das condições de macrodrenagem pelo aumento da taxa de solo natural, evitando-se, diante do inevitável agravamento da ocupação urbana desordenada, medidas radicais e pouco eficazes. 2. Determinar a elaboração no prazo máximo de 12 meses para a pesquisa de origem e destino em escala compatível com requerimentos de um plano de mobilidade, incluindo caracterização de todos os pontos de conflito e congestionamento do atual sistema viário. Este trabalho, a pesquisa de origem e destino, não foi realizado nem para o plano diretor do Recife, nem para o projeto de lei do plano de mobilidade, mas ele é fundamental para entender, avaliar e propor intervenções consistentes no modelo de mobilidade a ser adotado. 3. Suspender a análise e aprovação de quaisquer empreendimentos de impacto até que se conclua o plano de mobilidade obrigatoriamente ancorado na pesquisa de origem e destino. A medida visa evitar o continuado licenciamento de projetos geradores de elevados fluxos em corredores estruturais e vias alimentadoras, já reconhecidamente saturadas. Enfim, meus caros colegas vereadores, estou convencida de que o futuro da cidade exige, de cada um de nós e de todos os cidadãos recifenses, o exercício pleno das responsabilidades que recaem sobre nós, para evitar que aconteça com o Recife a trágica profecia do poeta Joaquim Cardoso. E é assim que eu encerro. Vejo-te morto, mutilado, grande pregado, à cruz das novas avenidas. Portanto, senhores, eu tinha como objetivo, na tarde de hoje, mostrar aos senhores as incongruências, as inconsistências e do plano de mobilidade. Porque é complicado para esta casa assumir a responsabilidade de apreciá-lo sem nenhum embasamento técnico, com os achismos elaborados, com os achismos da equipe da Prefeitura da cidade do Recife. E mais ainda, para finalizar, apresentar uma alternativa para que a cidade possa respirar, para que ela tenha tempo de voltar a viver com este projeto de lei que apresento, de número 141, de 2011, que trata do controle do adensamento em todo o território da cidade e a suspensão da aprovação dos projetos de impacto e que trazem um maior fluxo e um maior problema de circulação para a nossa cidade. Mas eu escuto a parte do vereador Romildo Gomes. Vereadora Priscila, quero parabenizar por você ter trazido um plano de mobilidade. Sabemos do seu trabalho, juntamente com sua equipe, no termo da urbanidade e urbanização da cidade do Recife. Tivemos conhecimento, Vossa Excelência prestou uma grande colaboração no plano diretor da cidade. A Prefeitura, através dos técnicos, preparou o plano de mobilidade da cidade do Recife. Encaminhou para esta casa. Esta casa designou uma comissão, vários vereadores, e Vossa Excelência, com a experiência, com a equipe que tem, que conhece bem o planejamento, a urbanização da cidade do Recife, Vossa Excelência poderá prestar uma grande colaboração à comissão que hoje está instalada nessa casa. Inclusive, eu quero convidar Vossa Excelência para fazer parte da comissão, se for necessário, até no meu lugar,
como representante do nosso partido. Certo? Sabemos perfeitamente que existem algumas congruências, existem algumas divergências, existem alguns erros, existe, mas poderá haver um projeto substitutivo, e com essas palavras, com essa apresentação do Vossa Excelência, poderá contribuir muito para que o plano de mobilidade do Recife venha a ter sucesso e êxito. Quero parabenizar Vossa Excelência e convoco Vossa Excelência para participar do plano. Eu agradeço a parte do vereador Romildo Gomes, que é sempre um líder nessa casa especial, meu líder e uma pessoa que me ensina muito, mas infelizmente, vereador Romildo Gomes, eu não vou poder ter, neste momento de discussão, a mesma participação que eu tive no plano diretor. Até porque eu acho que essa casa se compromete a partir do momento que analisa, e nós já demos uma segunda chance à prefeitura, quando nós demos um prazo de 12 meses para que ela apresentasse um plano de mobilidade para a cidade, na esperança de que fosse feita a pesquisa de origem e destino. Esse é um vício insanável. A ausência da pesquisa de origem e destino, que é uma pesquisa praticamente censitária e que norteia, todo o planejamento urbano. Eu tenho muito receio que essa casa se comprometa nessa análise, porque ela é praticamente impossível. Não dá para a gente ter a certeza do que acontecerá no planejamento desta cidade no que diz respeito à mobilidade, se tentar fazer o que está nesse plano. O que eu mostrei aos senhores foram pequenos exemplos. Como esse, tem dezenas de se projetar coisas para vias que simplesmente não cabe. Mas eu escuto a vereadora Aline Mariano. Vereadora Priscila, nós conhecemos bem o seu trabalho na casa e você traz para nos apresentar não só as falhas desse plano de mobilidade, mas traz também propostas. É assim que a oposição nessa casa tem se comportado. Acho que Vossa Excelência traz o assunto com muita propriedade, porque eu sei da sua responsabilidade e da responsabilidade da sua equipe, já mostra de antemão falhas que precisam ser melhor explicadas, melhor esclarecidas para a população. Porque de uma coisa, vereador, eu já desconfiava. Desconfiava que o prefeito da cidade do Recife, ele simplesmente vai pegar carona no plano do governo do Estado. E eu não tenho dúvidas disso, mas sabe por quê? Eu não sei se Vossa Excelência já viu a propaganda institucional do governo do Estado. Veja se em algum momento o governo do Estado cita a prefeitura do Recife, pelo menos como parceira. Sabe por quê? Porque o governador, apesar de estar demonstrando só maquetes, mas ele não confia que o prefeito João da Costa possa tirar do papel esse plano de mobilidade, que, diga-se de passagem, já é a segunda gestão, existiu o plano diretor, e o que existe de fato é uma carta de intenção. Existe por parte dessa casa a responsabilidade dos colegas, existe por parte dessa casa pessoas que se interessam e que propõem, assim como Vossa Excelência. O vereador Maremoto já fez uma proposta, eu estou apresentando duas leis no aspecto da mobilidade também, mas a gente percebe que o prefeito João da Costa, o discurso dele é o viaduto Capitão Temudo, aquele que o trânsito é o mesmo, só que em 4 faixas, e a funila no fim. A Via Mangue, que a gente não consegue passar por cima da Via Mangue, porque a Via Mangue ainda é só um projeto, não existe. E o demais, eu lembro quando fiz uma audiência pública aqui sobre Agamenon Magalhães, que se colocava lá que teria uma intervenção, uma parceria da Prefeitura da cidade do Recife. E depois, simplesmente, a gente percebeu claramente, depois do anúncio que foi feito do governo do Estado, que o governo do Estado tomou para si essas ações. Então, esse assunto é um assunto que está na ordem do dia, merece ser melhor discutido, e eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão do que está colocando aqui. Parabéns pela apresentação e tenha certeza que eu penso exatamente como Vossa Excelência. Eu agradeço, vou ter que encerrar. Presidente, eu gostaria só de saber, o próximo inscrito é o líder do governo, se ele me cederia 5 minutos para eu escutar a parte do vereador
Carlos Gueiros e encerrar. Não, o senhor é que sabe. Se o senhor me dá os 5 minutos, eu encerro. Senão, eu não escuto a parte do vereador Carlos Gueiros e... Conclua, vereador. Concluo. Bom, eu gostaria de agradecer o presidente pela benevolência com o tempo e que fica aqui a crítica, uma crítica embasada, fundamentada, mas fica, mais do que isso, uma proposta para que nós possamos ir na veia, para que nós possamos ir no que motiva e que gera essa falta de mobilidade na cidade do Recife, que é o adensamento urbano descontrolado. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador. Próximo vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores, hoje nós estamos nesse momento, a vereadora chegou a me solicitar, normalmente a gente sempre cede o tempo, mas como eu vou tratar o mesmo assunto, já que houve por parte da nobre vereadora uma fala sobre a mobilidade na cidade do Recife e que ela tem apresentado nessa casa, e ela, ao trazer essa discussão, ela apresenta um projeto, uma proposta, que é o que é colocada por ela, e ela tem o sentido de tratar do caos urbano, como ela diz, análise do lei anticaos, assim que ela denominou a proposta que ela traz para casa. Eu posso dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo nessa casa é algo muito sério. A proposta do governo para a mobilidade da cidade do Recife é algo muito sério. E por isso trouxe para esta casa, e essa casa ele indicou uma comissão para tratar desse assunto. Eu sei que a vereadora pode ter todas as sugestões que ela tenha para propor, mas até em respeito à comissão que foi formada por essa casa, ela poderia ter com muita tranquilidade ido à comissão, proposto à comissão, inclusive o vereador Romildo chegou aqui e cedeu até o lugar dele na comissão para que ela pudesse tratar de mobilidade, já que ela se coloca na disposição de tratar de mobilidade e de construir mobilidade para a cidade do Recife. A gente percebe que nos últimos meses a questão da mobilidade se tornou um tema onde todas as pessoas querem falar ou colocar, e tem todas as pessoas que podem ter assim a solução pronta para a mobilidade. Me parece que a vereadora trouxe aqui, apresentou aqui para nós uma solução como se fosse a solução pronta da mobilidade, segundo ela, com a lei anticaos. Na minha avaliação, a questão da mobilidade é algo muito amplo, que todos aqueles que fazem essa casa, e também aqueles que estão no governo, têm o compromisso e a possibilidade de opinar nessa lei. E a sociedade como um todo, os representantes da sociedade, tanto aqueles que precisam dessa mobilidade para deslocar, desde aqueles que têm carro, para aqueles que têm bicicletas, para aqueles que andam a pé, todos eles precisam disso. E foi nesse sentido que eu vejo que o governo municipal propôs uma lei onde ele busca priorizar o transporte público de passageiros, onde ele busca priorizar a locomoção das pessoas que muitas vezes não tem um carro, não tem o transporte individual que é o carro. Ao mesmo tempo que ele pensa na sua proposta no todo, ele também pensa
no coletivo quando busca para toda a sociedade. É muito simples você apresentar umas fotos de canais, você apresentar fotos de vias e você questionar daqui da tribuna como é que deve ser feito. E daqui da tribuna você dizer, ali não dá. Ah, porque não dá? Porque eu fui lá, medi e tal, fui na rua e vi a rua e acho que não dá para fazer. Depende do que for feito naquela rua. É muito simples, é muito fácil. Eu também... Agora é interessante ver como as pessoas tiveram tantos anos, tanto tempo para construir mobilidade nessa cidade, vereadores, e não construíram. Tantos anos para construir e trabalhar pela mobilidade. Mas agora tem solução. E a solução é apresentada aqui a partir de um slide, de um data show, e daqui mesmo a gente aprende assim, não dá, e cabe ali e tal. Eu estranho isso. Uma coisa que foi tratada como falta no projeto foi a questão da origem e destino. Isso foi tratado como falta no projeto da pesquisa de origem e destino. É bem verdade que nós entendemos que é muito importante se saber a origem, então, para onde é que vai. E é importante, eu não vou negar que uma pesquisa de origem e destino seja importante, não seja importante, ela é importante. Mas como na nossa avaliação, como a proposta do governo foi construir um plano aproveitando aquilo que acontece no nosso município, que é as linhas integradas. Então essa pesquisa, ela, no nosso entendimento, ela serve muito mais para verificar das pessoas até chegar na linha onde passa, mas não da origem, porque todo mundo sabe que a origem das pessoas que saem da comunidade, e os ônibus têm mostrado, o vereador Carlos Gueiros é de uma empresa e discute a questão de ônibus, de transporte urbano na cidade. Ele sabe disso, que as linhas se colocam a partir da necessidade e da demanda das pessoas. Então a origem, quais são os lugares onde mais tem origem? Eu posso dizer, para onde mais as pessoas vão, qual é o destino? A maioria dos destinos das pessoas é exatamente, o centro da cidade, é Boa Viagem, onde está a maioria das linhas hoje instaladas. Realmente uma pesquisa não que seria ruim a pesquisa seria de muito boa. E é muito importante, mas ela não impede o plano que foi realizado de forma alguma. Ela pode apenas fortalecer em algumas áreas. Outra coisa, o prefeito, ele tem tanto compromisso, enquanto a vereadora está aqui com o plano mirabolante, apresentando ali, o prefeito nesse momento está reunido com a presidente da República, juntamente com o governador do estado, discutindo verbas, 2 bilhões e 400 milhões, para tentar trazer para o nosso estado, para o nosso município, para poder melhorar ainda mais o que está sendo feito em mobilidade nessa cidade. Então nós temos um prefeito que tem compromisso social, tem compromisso com a cidade. Enquanto a gente às vezes, em vez de ir para a comissão discutir, aí foi para a imprensa apresentar o plano anticaos. Carece esse plano, esse projeto da vereadora, a lei anticaos, carece até, o nome carece de seriedade. Embora que é muito sério a questão do transporte, é muito séria a questão da mobilidade, mas o nome parece mais uma questão política, mas não política na verdade, mas na politicagem de querer dizer que construiu alguma coisa, porque isso é uma política. A questão da mobilidade é uma política que nós estamos buscando implementar, mas não da forma que a vereadora tem trazido para essa casa. Mas eu escuto o vereador. Carlos Gueiros. Vereador Luiz Eustáquio, existe uma máxima que diz que o meu aliado, se tiver defeito, eu tiro, o meu adversário, se não tiver, eu boto. Em política, isso aí é usado largamente. Então é preciso que a gente saiba separar a hora de botar defeito no adversário ou tirar do aliado e olhar a coisa quando ela é necessária ser vista do ponto de vista técnico.
A gente tem que analisar, e eu já disse isso, que eu esperava um plano de mobilidade com maior detalhe, né? Ele viesse recheado de maiores compromissos. Ele está muito simples, é um plano que tem 20 artigos, muito simples. É mais uma carta de intenções, eu até concordo, mas não deixa de ser plano, carta de intenção é plano. Agora, o que eu acho também é que esta casa está agora inserida no problema. Na hora em que, bem ou mal, concordando ou não, deixamos para trás, mas é a realidade e a gente tem que estar nela. Os membros da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito desta casa estão na totalidade fazendo parte da comissão que está analisando, a comissão especial. Então há uma comissão temática permanente da casa que está fazendo parte dessa comissão. E essa comissão está atenta, está caminhando, está fazendo reuniões, está tomando conhecimento das coisas para, ao final, apresentar um parecer. E que ninguém pode garantir que o parecer é de aprovação do que está aqui na casa. Ninguém pode garantir que é um parecer de rejeição. Mas pode ser um parecer de um substitutivo, pode ser um parecer com várias emendas de sugestões. Então, eu entendo que o projeto da vereadora, muito bem intencionada, e fazendo o papel dela, é o papel de oposição, ele está recheado de propostas. Está recheado de propostas. Eu vi ali algumas que eu, em princípio, não concordo. Como, por exemplo, parar de imediato os exames dos empreendimentos de impacto, os grandes empreendimentos. Nós vamos parar a cidade, e isso é o que move a cidade. A construção civil está reclamando da demora na aprovação de projetos. Mas tem coisas ali que ela mostrou que é possível. Por exemplo, no plano está previsto ali que vai ter ciclovia na Conde da Boa Vista. Eu entendo, no meu pouco entendimento dessa praia, reconheço que entendo muito pouco, eu entendo que a Conde da Boa Vista não era para ser do jeito que é. Se ela fosse pelo menos como é lá para a do Derby, que funciona muito melhor, e ela fosse em toda a sua extensão daquele jeito, era muito melhor. Mas eu entendo pouco. Então, realmente, agora, como vai se colocar uma ciclovia naquela Conde da Boa Vista? É possível, sim, fazendo desapropriações. Então, não é impossível, como eu disse a ela. E se faz, é possível. Fazendo desapropriações se faz. Mas não é possível, mas está lá, o prefeito está com o governador, trazendo rios de dinheiro da presidente. Por que a gente não admitir que pode haver desapropriações para se fazer ciclovias? Então, é um assunto que está em estudo na comissão. E eu sugeriria à ilustre vereadora, por quem eu tenho muito respeito e acho que tem excelentes propostas ali, que isso fossem propostas remetidas para a comissão, porque não tem sentido essa casa, nesse momento, analisar a proposta dela, quando, primeiramente, e é regimental isso, já existe uma outra proposta em estudo que fala sobre o mesmo tema. Então é regimental. Aquele que precede tem que ser examinado e votado antes do outro. Ou que seja juntado e sejam analisados os dois em conjunto. É o que nós temos no regimento. Muito obrigado. Vereador, eu lhe escutei com atenção. Vereador, só para esclarecer Vossa Excelência tem 1 minuto e meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ver se o vereador me dá 5 minutos, que eu escuto as duas nos 5 minutos. Pode ser, vereador, 5 minutos. Vereador Menudo. Pode ser, me dá 5, só 5. Aí divido os 5 minutos, eu queria que a mesa pudesse... Aí me deixa 1 minuto para eu falar. Não, ainda tem os outros, deixa eu ver. Pronto, vereadora, por favor. Agora, marque o tempo, por favor, presidente. Vereador, eu queria pedir licença, eu preciso dar
uma entrevista rápida ali, solicitava o vereador João Arraes que assumisse. Certo. Eu queria que quando está autorizada a vereadora, 3 minutos cada uma, porque... Vereador, eu agradeço a concessão do à parte. Agora, eu gostaria de pontuar algumas questões que eu acho que não ficaram claras. Primeiro, em hora nenhuma, eu acho que não deva, eu nego a existência da comissão de mobilidade. Acho que a comissão especial, acho que ela existe, ela deve existir. Agora, isso não proíbe vereador de vir à tribuna para falar sobre que assunto quiser, inclusive mobilidade. Inclusive mobilidade. Então, vim à tribuna e virei outras vezes, colocando pontos e questões para que a comissão de mobilidade se pronuncie realmente. Essa é a intenção. E a intenção é exatamente essa também, de provocar polêmica com as críticas e com as propostas. Aquilo que eu apresentei ali não saiu da minha cabeça, não. Aquilo saiu daqui. Eu botei no papel e tentei reproduzir naqueles infográficos o que está escrito aqui. Eu tentei botar para um desenho para que as pessoas possam entender. Esse é o plano de mobilidade. A curiosidade que eu tive de ir, por exemplo, na Santos Dumont ou na Conde da Boa Vista, medir lá a rua, de abrir a BNT e saber qual é a largura de uma ciclovia, me parece que os técnicos da prefeitura não tiveram sequer essa curiosidade. Porque senão não iam propor numa rua onde tem menos de 6 metros, não iam propor 2 faixas que cada uma tem 3. 3 com 3 dá 6, tem menos de 6 ali, então não cabe. Eu simplesmente desenhei o que está escrito aqui. Eu não inventei que terá ciclovia na Conde da Boa Vista. Eu não inventei que vai passar um barco ali embaixo da Avenida Bibiribe. Ali no Canal da Ruda. Não fui eu que inventei. Quem inventou foi a prefeitura. Agora, muito me espantou a declaração, e que Vossa Excelência reproduziu aqui, que eu sabia que Vossa Excelência ia reproduzir, do presidente do Instituto Pelópidas Silveira, Milton Butler, quando ele disse que a pesquisa de origem e destino só serve mesmo para contar veículo e para saber trecho de transporte público. O secretário Milton Butler, ele sabe que não é isso. Eu tenho certeza que ele sabe. Porque se ele não souber, ele não merece estar onde ele está. Porque ele é um urbanista e é um urbanista até competente. Uma pesquisa de origem e destino é uma pesquisa praticamente censitária. Não é para saber só se a pessoa sai do Morro da Conceição e vai para o centro, ou se sai do centro e vai para a Boa Viagem. Não. Até gênero, de se é homem ou mulher que dirige, a que horas dirige, isso é pesquisado numa pesquisa de origem e destino. Para o senhor ter uma ideia, vereador, na pesquisa de origem e destino do Rio de Janeiro, foram 40 mil domicílios pesquisados. O cabo não fica no meio da rua lá parando os carros, não. Vai na casa da pessoa. 34 mil entrevistas úteis. 99.300 pessoas entrevistadas. Num período de 1 ano. É uma pesquisa censitária. Isso diz aqui quem passa por onde para fazer o quê. Isso aqui é um instrumento fundamental no planejamento urbano. Agora, além de apontar as críticas, eu apresentei o projeto de lei anti-caos. Porque ele evita o caos. Qual é a lógica da lei dos 12 bairros, da ARU? É exatamente para que os 12 bairros da cidade do Recife, completamente sufocados, para que eles pudessem suportar mais alguma coisa, porque eles não suportavam nada, era para dar um freio de arrumação. A área de controle de adensamento nada mais é do que transformar o Recife com padrões mais rigorosos, com um índice construtivo menor, para que a cidade respire. Não cabe mais carro aqui dentro não, a gente tem que distribuir para a região metropolitana. Essa é que é a questão, não cabe mais gente no Recife. Vai esperar o quê? Deixar o Recife inteiro ficar como a lei dos 12 bairros? Nós não podemos. Essa é que é a proposta, uma proposta transitória. Mas eu agradeço a concessão, a benevolência de Vossa Excelência da mesa e peço desculpas até por ter me alongado. Vereadora, o adensamento de mais pessoas na cidade do Recife depende de que tipo de transporte elas vão usar. Se elas forem trabalhar apenas
Se elas forem trabalhar apenas no transporte individual, a vereadora poderia ter razão. Mas não é no transporte individual. Eu estou trabalhando e é isso que visa, que valoriza o nosso plano no sentido de realmente valorizar, o transporte coletivo, de valorizar a maioria das pessoas se transportando. Eu acho que esse é o grande viés. É de valorizar o transporte coletivo. É nessa linha que nós estamos trabalhando. Se for na sua de transporte individual, realmente vai ter dificuldade. Mas eu escuto a vereadora Aline. Vereador Luiz Eustáquio, o que eu fico, vereadora Priscila, surpresa é Vossa Excelência falarem num plano, vereador Maré Malta, faltando pouco mais de um ano para se renovar o mandato, quando o PT já está no governo há tanto tempo, aí se fala no plano de mobilidade, cheio de falhas como esse, que foi mostrado aí de uma forma muito simples, o que não é mirabolante. Se existe algo mirabolante, deve ser por parte do prefeito da cidade do Recife, que pensou, foi mostrado aqui várias falhas, e a gente não pode, infelizmente, dizer o nosso plano. Sabe por que a gente não pode dizer o nosso plano? Porque o governo do Estado assumiu o plano de mobilidade, porque não confia no governo inoperante do prefeito João da Costa. Vereador, por que será que os principais corredores da cidade, o plano de integração, metrô, que é uma palavra que não se fala dentro do plano, está sendo falado só pelo governo do Estado? Por que é que dentro da propaganda institucional do governo do Estado sequer é citada a parceria da Prefeitura da cidade do Recife? Ora, a quem... Por quê? Eu acho que a comissão, vereador, ela tem que existir para verificar essas falhas, para acatar as ideias nossas, os nossos projetos, que certamente os vereadores vão apresentar projetos aqui na casa, como já foi apresentado da vereadora Priscila. Eu também tenho mais 2 projetos para apresentar. O vereador Maré Malta já apresentou o projeto dele. Eu acho que essa comissão de fato deve existir. Agora, trazer essa responsabilidade para o município é querer fazer as pessoas de bobo. Porque o prefeito não fez o que tinha para fazer. Não é agora que ele vai implantar teleférico e tantas outras coisas que tem dentro desse plano, não. O que ele vai implantar, vereador, é exatamente o que foi anunciado pelo governo do Estado. E sabe quem vai executar? O governador, porque não confia no prefeito. E o prefeito tem que colar nele, claro. Essa carona é essencial para que ele possa mostrar algum serviço. Porque até agora a Via Mangue não existe. Até a Via Mangue não existe. O viaduto Capitão Temudo, eu tenho dúvida em relação a ter resolvido, acho que não, aquele problema lá, que era para ter sido resolvido, se de alguma outra forma tivesse pensado no afunilamento e não foi pensado. Então me diga qual é o plano concreto, em que hora o prefeito da cidade do Recife vai entrar na execução do plano. Porque eu até agora ainda não consegui compreender, porque até Agamenon Magalhães, que o prefeito entraria na parte dos canteiros, nem isso mais ele entra. Ele só está realmente, de fato, pegando carona em algo que é uma proposta do governo do Estado. Vereadora, não dá para incorporar o seu parte, porque ele realmente tem muitas falhas no que você diz. Você diz que a gente pega carona do governo do Estado. O prefeito pega carona. E o governador pega carona em quem? No governo do PT, na Dilma? É assim? Você tem que entender que isso é um conjunto. Esse é um conjunto que tem dado certo. Isso é um conjunto que tem dado certo no nosso país. Um conjunto que tem dado certo, que vem de Brasília ao governo estadual e ao governo municipal. Isso é um conjunto, vereadora, que vocês não conseguiram fazer quando vocês estavam no poder e nós conseguimos fazer. Vocês não conseguiram fazer uma unidade onde a gente possa trabalhar em unidade a partir do governo federal ao governo estadual e ao governo municipal. Por isso que nós trabalhamos coletivamente e de forma realmente organizada.
Essa é a diferença, a grande diferença. Nós vamos continuar trabalhando sim, vai continuar trabalhando o prefeito, juntamente com o governador do estado, e vamos estar fazendo muito pela cidade. A questão do que a vereadora anterior falou, antes de você, sobre o sentido do urbanista Milton. Ele colocou para nós, e como um urbanista conceituado que ele colocou, inclusive na imprensa, que para fazer o plano realmente ele não precisaria da pesquisa. Ele colocou e assumiu isso. Se ele está dizendo isso, eu acredito no urbanista, e realmente ele é competente, como está dito, então eu não vou ficar nessa discussão com a vereadora. Certo? Eu coloco o seguinte, ele colocou e fez, e a proposta está na casa. Aquilo que a gente tiver de acrescentar, vamos acrescentar, vamos melhorar e vamos fortalecer. Mas eu escuto o vereador Múcio Magalhães. Obrigado, vereador. Companheiro Luiz Eustáquio. Eu queria apenas destacar 2 ou 3 pontos que eu acho relevantes nesse debate que se instalou aqui no plenário. Primeiro, dizer que essa casa precisa, de fato, mergulhar nessa questão. Porque não é segredo para ninguém que a nossa cidade chegou num ponto que precisa de grandes investimentos, precisa de uma nova infraestrutura, precisa de investimentos muito além do que já foi antes imaginado, porque nós estamos vivendo um novo tempo no país, tempo de desenvolvimento econômico, dinheiro na praça, consumo elevado, carros sendo comprados aí por várias classes. Isso tudo gera novas demandas de mobilidade. E isso, quando a gente debate dessa forma, como eu escutei aqui nesse plenário, de forma direta ou indireta, um reconhecimento dos méritos do nosso governo, que começou com o presidente Lula, continua com a presidente Dilma. As obras do governo do estado que foram citadas aqui, é verdade, vão impactar enormemente a cidade de Recife. Agora é preciso também dizer que mais de 70% delas são financiadas pelo PAC Copa, dinheiro do governo federal, que está reestruturando várias cidades brasileiras a pretexto de estruturados para suportar a Copa do Mundo, mas que vai passar a Copa e vai ficar cidades muito mais estruturadas para suportar os efeitos do desenvolvimento econômico que nós, com o nosso programa Democrático Popular, estamos trazendo para o país. Então eu queria dizer que esse debate aqui eu não considero que ele é ruim. Agora, faço um apelo para que a gente o faça dentro de uma casa, de um poder independente, que tem legitimidade para discutir as necessidades do ponto de vista da mobilidade de Recife, que é preciso se envolver profundamente. Sou da comissão, estou achando que foi uma escolha muito acertada. Inclusive agradeço muito a indicação do meu presidente Jurandir Liberal para estar nessa comissão, porque é um assunto que é muito pertinente para o nosso povo. Conheci o plano do governo do estado também. Convidamos a comissão para que o Danilo Cabral venha apresentar aqui nessa casa no dia 12, às 15 horas, ele vai estar aqui e todos vão perceber o tamanho do investimento. Então acho que é fundamental a gente trazer o debate do ponto de vista positivo. Se tem questões em aberto no plano que veio da prefeitura, e tem, mas eu já fui discutir, e a comissão vai fazer mais uma outra discussão com o Milton Butler, e tem preocupações ali que são pertinentes, que acho até que a gente devia trazê-lo de volta para debater do jeito que ele está debatendo com a comissão. Eu estava escutando aqui esse aspecto da pesquisa origem e destino, e ele coloca a questão de pensar muito à frente, a exemplo de saber que tem áreas que vão ser enormemente valorizadas, que o investimento imobiliário vai se deslocar para aquelas áreas, que vai exigir novos investimentos em mobilidade, que é preciso, no plano de hoje, preparar a cidade para isso. Então não tem como fazer uma pesquisa origem e destino desse ponto de vista para determinadas áreas, porque está claro que vai acontecer, é só ter um pouco de visão de desenvolvimento que aquilo vai precisar, e não é tão longo assim o prazo. Então é preciso fazer esse debate com racionalidade, ver o que é que nós podemos de fato contribuir com ele e cumprir o nosso papel e o nosso dever, que é lutar para que o povo do Recife tenha uma nova cidade à altura dos novos tempos, os tempos de desenvolvimento econômico, de muitos problemas novos, de soluções que serão efetivamente reestruturadoras da nossa cidade, e assim a gente poder prestar contas ao povo da cidade do Recife do nosso papel. A depender da comissão, e eu tenho certeza da maioria dos membros dessa casa, esse papel será cumprido. Obrigado. Quem é o próximo? Eu realmente incorporo totalmente a parte do vereador e escuto o vereador Homem Fernandes. Vereador Luiz Eustáquio, até parece que o Recife foi descoberto ontem, né? Passou inúmeros governos aqui,
o pessoal nunca achou que a gente um dia pudesse o povo ter carro. Inclusive tivemos até o governo do Fernando Henrique Cardoso, um pernambucano na vice. Nunca se discutiu isso, nunca se pensou nisso. Por quê? Porque nunca achou que o povo pudesse ter a sua condição de um dia ter o seu carro para poder conduzi-lo. Em 90, eu era atleta de futebol. Eu consegui comprar um carro velho. Então a gente está vendo que com o mandato do presidente Lula, as coisas se inverteram. A gente pôde ter as nossas condições de poder ter o nosso automóvel, ter a nossa moto, de ter o nosso transporte para poder se deslocar. Sabemos da deficiência do transporte coletivo, que talvez se o transporte coletivo tivesse respondido às expectativas, nós não tivéssemos necessidade de ter automóvel para poder se deslocar de um lugar para o outro com mais velocidade. Mas infelizmente ainda não aconteceu. Mas o governo está trabalhando para que isso aconteça. Tem trabalhado, e hoje mesmo o senhor falou aí, o presidente está recebendo lá em Brasília, ou já recebeu durante o dia, o próprio governador do estado, João da Costa, que é o prefeito da cidade do Recife. Então, um trabalho parceiro da Prefeitura do Recife, do governo do estado e do governo federal. Só se consegue conquistar alguma coisa se houver parceria. O que não aconteceu no passado. Tínhamos, como eu disse aqui, Fernando Henrique Cardoso era o presidente, Marco Maciel era o vice-presidente da República, e Roberto Magalhães o tempo todo reclamando do governo federal, porque nunca pensou e nunca cuidou da nossa cidade, nem do Nordeste. Quando a gente vê um governo que cuida da cidade, que quer dar condições, está acontecendo com a mobilidade, que é um fato, que é um tema novo, não um tema antigo, mas que eles nunca pensaram que um dia pudesse acontecer isso. Podiam planejar a cidade para receber isso que está acontecendo no momento. Então, é importante que a gente possa continuar com essa parceria. O que o governo do estado tem feito é uma parceria com a Prefeitura da cidade do Recife. Até porque nós somos parceiros da Frente Popular, nós somos inimigos. E os dois estão trabalhando para que a cidade possa melhorar a questão da mobilidade. Outra questão, a gente tem vários questionamentos com relação a esse plano de mobilidade. E a gente não trouxe aqui. Estamos esperando o momento certo para fazer emendas. A comissão está aí e nós vamos apresentar todas as emendas necessárias para que a gente possa melhorar essa condição e dar subsídio e dar condições para que a comissão possa trabalhar e a gente possa dar nossa opinião para que a mobilidade e que esse plano aqui possa dar certo aqui na cidade do Recife. Muito obrigado. Presidente. O tempo, Vossa Excelência, acabou. Posso concluir? Concluir, se a minha forma, vereador. Tá certo, eu lhe agradeço, vou concluir. Bem, eu quero concluir esse grande expediente, podendo dizer, eu quero concluir esse grande expediente dizendo o seguinte, que na verdade nós estamos num momento onde devemos pensar numa cidade que realmente já está provado que uma cidade só com carros, só individual, entendeu? Só individual, realmente não dá. Então a gente tem que ter um planejamento para transporte coletivo. A gente precisa ter esse planejamento. Então é nesse sentido que a gente precisa estar, entendeu? A gente precisa mas eu quero concluir e dizer para todos que esse debate vai continuar nas comissões e nós aqui, como líderes do governo, vamos continuar debatendo, sabendo a seriedade que o governo tem cuidado desse tema. Obrigado. Vereador Moço. Obrigado, Priscila. Eu quero pedir, senhor presidente, a verificação de quórum. Senhor presidente, pela ordem, antes da verificação de quórum, eu queria só pedir a Vossa Excelência para eu externar aqui um pedido de desculpas e de perdão à vereadora Priscila Krause, que a minha desatenção deve ter feito com que ela ouvisse eu dizer que não se podia discutir nesse plenário os assuntos sobre mobilidade. Não foi isso que eu quis dizer e eu entendi
que ela estava apresentando um projeto de lei. Por isso é que, entendendo assim, é que eu fiz o apelo dizendo que não era a hora de projeto de lei. Então me perdoe, a colega, a minha desatenção é que me fez pensar que ela estava apresentando um projeto de lei. Mas como ela não está apresentando projeto de lei, então eu peço perdão em tudo que eu disse. Só esclarecer a Vossa Excelência que a vereadora realmente apresentou um projeto de lei. Só que o projeto de lei ela pega vários temas, inclusive a parte de desenvolvimento urbano, que ele tem que ir para a comissão específica. Então este projeto que está sendo encaminhado, ele vai para as comissões naturais e achava conveniente também aproveitar a vereadora que no que tange especificamente a mobilidade, a vereadora pudesse apresentar emendas à própria comissão, resolver o problema. Só para ajudar a esclarecer também, o projeto de lei, por que eu não apresentei ele para a comissão antes? Porque ele realmente não trata de transporte e mobilidade, ele trata do adensamento urbano. A mesa entendeu dessa forma. Vereador Pedimos com verificação de código. Pois não, vereador. Solicito aos vereadores que registrem... Não há quórum para continuar a discussão, o vereador fica inscrito ex officio para a próxima reunião. Convido os vereadores para amanhã, no mesmo horário, às 15 horas, no horário regimental, no mesmo local. Obrigado.